nossa 19ª aula de português, onde nós estamos na unidade 2, brincadeiras é coisa séria. Aqui nós temos outro tipo de texto, certo? Nós vamos ver os poemas visuais, nós vamos reforçar os nossos estudos relacionados aos poemas visuais, tá certo? Nós já falamos sobre poemas, vocês já sabem que a estrutura de um poema é composto por estrofes, né? Por versos, e que pode ter rimas ou não. E também vocês já sabem o que significa estrofe, né? Você sabe identificar num poema os estrofes, você já sabe identificar num poema os versos e sabem quando uma palavra tem rima, né? No poema, quando as palavras rimam. Então, nós vamos olhar a próxima página justamente sobre isso. No nosso livro de filosofia, nós tínhamos uma musiquinha do Toquinho, que o tema é aquarela, né? Aqui tá parecido com o poema do Toquinho, né? As crianças desenharam, aparentemente são desenhos livres, né? Mas será que eles desenharam com base na música do Toquinho, né? Mas vamos para o que nos interessa realmente. Nós temos aqui a definição de poema, que é um texto com rimas ou não, né? Ele é composto também na sua estrutura de versos e estrofes. Que versos? São as linhas do poema, né? Na página lá do poema que tem falando sobre as bonecas, nós contamos na nossa atividade de português, né? Nós contamos os versos do poema, contamos também os estrofes, certo? Porque ele é composto por estrofes, que é justamente o conjunto de versos, né? Então, vocês vão olhar aí na página 40 e deixa eu dar só uma confirmada aqui na página, tá certo? Na página 42, onde tem o poema da boneca, que nós já trabalhamos em sala de aula, trabalhamos também na nossa videoconferência, certo? Então, no poema da página 42, sobre a boneca, que fala assim: deixando a boneca e a peteca, que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Diziam a primeira, é minha. Então, nesse conjunto aí, nesse primeiro estrofe, nós temos 5 versos, né? Que são as linhas que eu li agora. Nós temos rimas também. Nós temos a rima de peteca com boneca. Brincavam com brigavam, né? São exemplos de rima nesse poema, certo? Então, os estrofes são os nomes dados a cada grupo de verso que compõe o poema. E as rimas são palavras que combinam, ou seja, que o som é parecido. Olha, boneca, terminação CA, peteca, o som é o mesmo, né? Então, rima, o som. E os poemas visuais? Vocês viram na nossa abertura lá, eu também trouxe um poema visual, justamente para chamar a atenção. Será que o poema visual tem a mesma estrutura do poema normal? Não, né? Que você pode ver que já diferencia, que você não está vendo estrofe aí, que são conjuntos de versos, né? Já de imediato você já pode ver essa diferença, né? Você vê uma imagem. Então, os poemas visuais é aquele que a mensagem poética utiliza, além da escrita, que são as letrinhas que tem aqui, né? Que você pode bem visualizar, elementos visuais
associado ao texto. Então, se você for ler esse texto aqui, você vai perceber que tem a ver com o desenho, né? Com a imagem, né? Então, certo? Na tarde fria de julho, né? Cheiro, barulho de um café descendo quente pelo bule, né? Então, tem a ver as palavras, né? As letrinhas, as palavras, tem a ver com a imagem, né? Então, a mensagem, né? Tem a ver com o que você está também visualizando em termos de elementos visuais, certo? Então, a escrita tem a ver com os elementos visuais do texto, né? Certo? E tem sempre um espaçamento, ó, tá vendo aqui? Um espaçamento que é para você poder identificar, visualizar os elementos visuais, certo? E fazer a leitura também do que compõe. Falamos dos bilhetes, nós trabalhamos também os bilhetes em sala de aula. Lembra da Renata lá no começo, né? Que nós falamos da Renata. Nós estamos fazendo revisão, sempre revisando conteúdo para que você que está em casa estudando, né? Você também não perca o seu foco. Nós falamos muito em parlendas, né? Vamos falar dos bilhetes novamente. Estou tentando localizar a página porque vocês sempre gostam de comentar direcionando a página, né? Então, o que é o bilhete? Vocês já sabem que o bilhete é uma mensagem, né? Simples, curta, objetiva, tem que ter o destinatário, que é a pessoa que vai receber, né? Tem que ter um remetentezinho, o nome do remetente, que é a pessoa que está escrevendo. Tem que ter também a mensagem, né? O tema, o conteúdo do bilhete é um conteúdo pequeno, né? Às vezes com informações que transmitem o que ele quer dizer, né? Então, o que vem a ser o bilhete? Vocês tinham que produzir um bilhete na página 39, uma proposta de atividade, e tem a definição aí, e o bilhete da Renata para a Aline, né, na página 36, certo? Mas aqui nós temos um novo bilhete com a imagem que representa, só que no bilhete não precisa dessas coisas todas não, eu coloquei a imagem para ilustrar essa página, né? O que é que tem que ter? Qual a estrutura do bilhete? O destinatário, que é a Mariana, a mensagem, que é a informação que a remetente, que a Carol está transmitindo, né? A mensagem, a despedida, e é bom você colocar a data também, certo? No bilhete, tanto no bilhete do livro como esse daqui não tem, mas o ideal também seria você colocar a data para a pessoa saber quando você escreveu, né? Então tá certo. Vamos só reforçar mais uma vez a definição do bilhete. Vamos ver aqui a estrutura do bilhete, né? Nós temos o quê? Destinatário, que é quem vai receber, que é a Mariana. Nós temos a mensagem, né? Está transmitindo a informação que o remetente, que é a Carol, está transmitindo, né? E tem aqui uma despedida carinhosa, tá certo? Então, Mariana, neste final de semana, eu e os meus pais iremos à praia. Quero muito que você venha com a gente. Já conversei com o papai e com a mamãe e eles prometeram que irão pedir a sua mãe. Será um final de semana incrível. Além de brincadeiras na praia, também queremos visitar
vários lugares. Então, a Carol ia para a praia com os pais dela, mas queria levar uma coleguinha, né? Mas a coleguinha não podia dar a resposta, então ela teria que, os pais da Carol teriam que falar com os pais da Mariana. Então ela está comunicando a Mariana que já falou com os pais dela para entrar em contato com o pai da Mariana, né? Então, novamente, a definição de bilhete é uma mensagem simples, você está vendo que é uma mensagem simples, né, e curta, transmite uma informação, tem que ter o destinatário, que é quem recebe, tem que ter a mensagem, né, que faz parte da estrutura, tem que ter uma despedida e o remetente, que é quem está escrevendo, né, fazendo a mensagem, certo? Então, vamos agora fazer uma pequena revisão do nosso alfabeto, né? O símbolo, dos nossos símbolos, chamado alfabeto. Esse símbolo, que é composto por letras, ele é composto das vogais e também das consoantes. Vocês já sabem que as vogais são A, E, I, O, U, certo? E que as consoantes são o restante, né, das letrinhas, ou seja, o B, o C, o D, o F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Quem sabe me dizer que letrinha é essa que está em destaque? É a letrinha G, né? Que nós estamos trabalhando na nossa parte de ortografia, né? O G, nós estamos trabalhando o R, né? Consombrando, certo? Já falamos também do R com som dobrado, que são os dois R's na palavra, né? Então, nós estamos concluindo que o alfabeto é composto por símbolos, as vogais e as consoantes, e cada consoante também, gente, tem a sua família, que dão origem, juntando as sílabas, as palavras, né? Nós temos a família do B, que é o Ba, Bé, Bi, Bó, Bu, Bão. Com as próprias sílabas do B, nós conseguimos formar algumas palavras. Nós conseguimos formar o boi, baú, oba, babá, babei, babô, babão, né? Temos a família do C também, que é Cá, Có, Cu, Cão. Então, essas sílabas também você pode usar para formar palavras. A família do B, nós formamos algumas palavras usando só as sílabas, né, que compõem a família do B. E também nós podemos usar sílabas do C para compor palavras. Cuca, cueca, caiu, caio, caco, coca. Mas também podemos juntar as sílabas da família do B e da família do C. Boca, bico, bicão, bica, beco, certo? São palavras que você vai juntando sílabas e vai formando palavras, né? Então, do jeito que você montou, que você construiu palavra com as sílabas só do B, só do C, depois juntou a família do B e do C, formou palavrinhas, você também pode formar com as demais consoantes, tá certo? Então, nós já falamos um pouco sobre as letras, são letras cursivas que nós
vocês viram agora. Vamos falar um pouquinho também sobre classificação, né, da sílaba quanto ao número. Então, a palavra ela é composta, ela é formada por sílabas. Existem as palavrinhas com uma sílaba, que são chamadas de monossílabas, palavras com uma sílaba: pé, chão, fé, não, pão. São palavras com uma sílaba, certo? São chamadas de monossílabas. Palavra com uma sílaba, chamadas de monossílaba. As palavras que têm duas sílabas, como bolo, papel, postal, você pronuncia duas sílabas, ó. Bolo, papel, postal. Então, nós temos duas sílabas, portanto, elas são de sílaba, né? Tem duas sílabas, são de sílabas. As palavras com três sílabas são chamadas de trissílaba. Palavra com três sílabas, chamada de trissílaba. Aqui nós temos exemplo de estudar. Olha só, eu pronunciei três sílabas. Estudar. Tarefa. Tarefa. Então, três sílabas, ela é chamada de trissílaba. Existe também as palavras polissílaba. Você viu que a monossílaba tem uma sílaba, dissílaba tem duas sílabas, trissílaba tem três sílabas e tem a polissílaba. Essa polissílaba, gente, ela tem 4 ou mais sílabas, porque a classificação das sílabas quanto ao número só vai até polissílaba, certo? Então, as palavras com 4 ou mais sílabas, nós chamamos elas de polissílaba, nós classificamos elas de polissílaba, certo? Então, aqui tem algazarra. Outra observação que nós vamos fazer aqui, ó. Quando existe na palavra duas letrinhas iguais, tipo o SS e o R e o R, quando você vai separar as sílabas, fica um em uma sílaba e o outro na outra sílaba. Aqui como algazarra, ficou um R na terceira sílaba e o outro R na quarta sílaba. Então, algazarra tem 1, 2, 3, 4 sílabas, é polissílaba. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Tem quantas sílabas? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 sílabas. Que foi o que nós falamos? Que as palavras polissílabas têm 4 ou mais sílabas, certo? Nós estudamos também palavras com som nasal. Vocês estão lembrados que nós falamos das palavrinhas com som nasal, que são caracterizadas com que elas são acompanhadas, vogal acompanhada de N ou M, certo? Ou do tio, né? Certo? Ou do tio. Vamos direcionar vocês aqui também para a página, ok? Som nasal. Página 48, certo? Então, na página 48, você tem aí a explicação de palavras com som nasal. Tem falando, né, na página 41:8, que o tio, né, é um sinal gráfico, né, que caracteriza na palavra o som nasal, naquela sílaba o som nasal, onde o tio se encontra. Então, vocês estão visualizando aí duas crianças com o globo terrestre, né? Mas só que o globo aí tem algumas palavras com som nasal. Vocês conseguem identificar quais são essas palavras? Pensem aí para ver quantas palavras vocês conseguem identificar, tá certo? Encontrar, visualizar.
Eu consegui, eu dei um tempo aí. Quantas palavrinhas vocês conseguiram identificar? Eu consegui visualizar 7. Então, vamos tentar encontrar junto comigo. Aqui, tentem ler aí. 1, 2, vocês estão lendo aí, né? Porque depois eu volto para ler. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Gente, eu encontrei foi mais. É porque eu lembro bem que eu não tinha visto o ganso. E eu vi dessa vez. Então, olha só, nós temos... Conseguiram ler? Porque eu passei de uma por uma sem ler, né? Agora nós vamos ler juntos, tá bom? Mundo. Olha só, o U acompanhado do M, né? O que caracteriza que ele é um som nasal. Mundo. Santo. Ó, aqui o A e o N. Santo. Ganso. O A e o N de novo. Ganso. Raimundo. Festança. Laranja. Canja. Anjo e fonte. Vocês podem observar também, gente, que aí tem outra curiosidade, que essas palavras aí, elas têm o N antes de D, o N antes de T, o N antes de S, antes de D, antes do C cedilha, antes do J, novamente, e antes do T. Na videoconferência da aula passada, na aula de português, nós falamos que só se escreve o M antes de P e B. Das demais consoantes se escreve o N, né? Então é uma curiosidade aí nesse globo aí que os meninos estão curiosos observando, né? Então, agora nós vamos trabalhar com as palavras com B. Trabalhamos com N, agora vamos trabalhar justamente para completar o raciocínio de lá. Se escreve M antes de P e B. Aqui tem algumas palavras que elas estão para serem montadas ainda, né? Então, nós vamos compor a palavra e depois, em seguida, nós vamos separar as sílabas, tá certo? Então, aqui nós temos handball, handball, samba. Olha só o M que vem antes do P e do B. Aqui necessariamente só do B, certo? Mas nós temos outras palavras que vêm antes do P, como emprego, né? Empregado, empresa, né? Então vamos lá. Samba, umbigo, tambor, sombra, bombom, cambota, gambá, jambo, pomba. Nós formamos a palavrinha, porque nós juntamos, né, as letras, formamos as palavrinhas e agora nós vamos separar as sílabas. Vamos separar as sílabas. Vocês já perceberam que antes daqui são palavras que o M foi colocado antes do B, mas a regra diz que ele pode ser colocado também antes do P, né? Uma regra da nossa língua portuguesa. Então, vamos classificar agora as palavrinhas quanto ao número de sílaba, que nós já falamos isso anteriormente, né? No slide anterior. Então,
Handball, é ball, viu, gente? Aqui é ball. Handball, aqui é um O. Tem quantas sílabas? 2 sílabas. Tem uma, duas. Aqui é um O, tá? Handball. Então, essa palavra é o quê? Dissílaba. Samba, samba. Também tem 2 sílabas. Vamos contar quantas palavras com 2 sílabas tem? Tem o samba, tambor, sombra, bombom, gambá, jambo e pomba. Essas palavras têm 2 sílabas, elas são chamadas de dissílaba. Rambo, samba, tambor, sombra, bombom, gambá, jambo e pomba. Palavras com 2 sílabas, portanto, elas são dissílabas. Agora nós vamos ver quantas palavrinhas tem com 3 sílabas, certo? São as palavras trissílabas. Palavras com 3 sílabas são classificadas como trissílabas. Então, nós temos aqui umbigo, 3 sílabas, cambota, 3 sílabas, portanto, trissílabas, certo? Então, nós só temos 2 palavrinhas classificadas como trissílaba, que é a palavra umbigo e a palavra cambota. Vamos fazer um autoditado? Autoditado, gente, é o seguinte: você vai pegar o seu caderno na matéria de português, como está dizendo aqui, vai fazer o cabeçalho padrão. Tia Cláudia, o que é isso, professora Cláudia? Cabeçalho padrão é aquela parte lá de cima que você identifica, né, o nome do colégio, coloca Colégio Presidente Médici, a data referente ao dia que você vai fazer a tarefa. Se você for fazer no dia 3, né, que essa atividade, na aula no dia 3, se você for fazer no dia 3, aí você vai, é só um exemplo, gente. Aí você coloca data 3/03 de março, escreve o nome, de março de 2021, certo? Aí escreve atividade de casa. Atividade é de casa porque vocês estão fazendo em casa. Todas as atividades estão sendo de casa. Eu não posso colocar classe se você não está fazendo aqui comigo. Muitas vezes estão fazendo até comigo aí na casa de vocês, mas essa atividade não é de classe, está sendo de casa que você está realizando com a pessoa aí do seu lado, tá certo? Então, aí coloca a primeira questão. Primeira questão vai escrever autoditado. Não vai escrever questão não, escreve só autoditado. Numera de 1 até 10. Coloca o número de 1 a 10. Quando nós estamos aqui na escola, eu escrevo o nome ditado, porque eu estou aqui, eu falo as palavras e vou corrigir. Hoje, eu não vou corrigir nessa aula, vou corrigir numa próxima aula, para dar a oportunidade de vocês escreverem sem olhar pelo meu, tá certo? Então, nós vamos trabalhar palavras com a família do R, da ortografia do R. Você vai prestar atenção no desenho, observar o desenho, vai escrever, vai numerar os números, vai fazer os números de 1 até 10, certo? Você pode até colocar 5 de um lado e 5 do outro, para poupar a folha do seu caderno. Nós não vamos fazer separação de sílaba, você vai só escrever as palavras do autoditado. Então, numera de 1 até 5 de um lado, continua 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do outro. Então, até o 6 de um lado e do outro lado até o 12, do 6 ao 12. Então, vai ficar na primeira coluna, né? Você vai escrever rato, palavra rato. Segunda palavra, número 2, aqui é uma roda, não é um botão. Nós estamos trabalhando com a palavra usando a letra R. Nós estamos trabalhando a letrinha R, tá certo? A família do R. Então, roda. Terceira palavra, ainda na primeira coluna, rimo. Rimo. Quarta palavra, rei.
palavra rei. Quinta palavra, rádio. Quinta palavra, rádio. Sexta palavra, rede. Rede. Sétima palavra, ramo. A sétima palavra já é na segunda coluna, né? Então, na segunda coluna já começa numerando do 7 até o 12. Ramo. Oitava palavra, rio. Rio. Nona palavra, roupa. Roupa. Décima palavrinha, rabo. Rabo. Décima primeira, ralo. Ralo. E a 12ª palavra, rodo. Quando você terminar de escrever as palavrinhas do autoditado, você vai colocar na segunda questão, produção de frase. Por que é importante a gente produzir frase? Vocês estão no segundo ano, vão para o terceiro ano, e no terceiro ano já tem a disciplina de redação, onde você vai ter que organizar suas ideias e você vai ter que produzir o texto. Então a gente tem que começar produzindo bilhetes, produzindo frases, pequenos textos, né? Então você vai escolher 4 palavrinhas do seu autoditado e vai escrever 2 frases, certo? Usando 2 palavras do ditado, do autoditado cada uma. Pronto. Lembrando que a frase começa com letra maiúscula. Quando eu falo na frase, no começo de uma frase, eu tenho que colocar um O, porque na frase o O vai ter o som de U, certo? O rádio do rei tocou. Eu usei 2 palavrinhas, 2 desenhos, ó. O rádio do rei tocou, certo? Tá. O rato roeu a rede. O rato roeu a rede e a roupa, certo? Pode ser também. Então, são 2 frases. Se você quiser fazer mais frases, aí você coloca para cada frase. Aí coloca a primeira frase. O rádio do rei tocou. B. O rato roeu a rede e a roupa. Eu produzi as minhas frases, você vai produzir a sua. Pode ser a mesma minha não, tá? Você vai produzir as suas frases, certo? Não vai fazer as mesmas minhas, porque aí como que você vai produzir? Vai copiar? Não, né? Você vai usar a sua criatividade também para criar a sua frase, para produzir a sua frase. Aqui nós temos uma imagem de uma das brincadeiras, já que nessa unidade esse capítulo fala de brincadeira, as brincadeiras antigas que quando eu ia com a minha família para a praia, né? Nós brincávamos disso aí. A gente se enterrava na areia, deixava o rosto, lógico, né, de fora. Ele tá até na imagem aí, tá até com um livro, até dormindo esse daí, ó. Ó o Z do barulhinho do sono dele, né, dormindo. Mas era só uma brincadeira, né? Quando a gente é criança, nós estamos falando nas outras disciplinas que a imaginação da gente, a gente cria as brincadeiras também. Eu concluo mais uma aula da nossa língua portuguesa, a nossa 19ª aula. Um beijo e fiquem com Deus. Não esqueça de exercitar a leitura, tá certo?